Quer aprender a usar taxas equivalentes em cálculos financeiros? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui com um assunto muito importante para a matemática financeira e cálculo financeiro como um todo. Vamos começar? Inicialmente, acho importante que a gente aprenda taxas equivalentes colocando lado a lado, ou comparando-a, com as taxas proporcionais. Taxas proporcionais, ela é utilizada, ela é aplicada em juros simples, tá certo? Então veja, primeiro exemplo aqui, eu tenho uma taxa de 1% ao mês e quero transformar para ano, a gente multiplica por 12, né? E se a gente quer de ano para mês, a gente divide por 12. Então, 1% vezes 12, 12% ao ano. 12% ao ano dividido por 12, 1% ao mês. Tá certo? E isso é o conceito de linearidade, né? Eu estou usando aqui a regra de 3 para transformar uma taxa em outra taxa, tá certo? E é taxas proporcionais. O exemplo 2, de bimestre para semestre. Então, 2% ao bimestre, multiplico por 3 e encontro aqui 6% ao semestre. Dividindo 6% ao semestre por 3, eu encontro 2% ao bimestre, né? Sempre fazendo a operação inversa, eu volto do tempo maior para o tempo menor, digamos assim, né? Da taxa maior para a taxa menor. Bom, meus amigos, isso aqui é regra de 3, né? A gente tem uma videoaula falando só sobre taxas proporcionais. Eu vou deixar aqui na descrição desta videoaula para que você possa acessar e aprofundar um pouco mais os estudos, caso você não lembre. Bom, se você estiver recordando, todo esse cálculo que eu fiz aqui é cálculo voltado para taxas proporcionais. Qual a primeira nota que a gente faz? A primeira observação é essa, que as taxas equivalentes não usam regra de 3. Tá certo? Taxas equivalentes, ela é aplicada em juros compostos. Repetindo, taxas proporcionais em juros simples e taxas equivalentes em juros compostos. Não se usa a regra de 3 para equivalência entre taxas de juros no regime composto. Tá certo? Então, essa maneira de se transformar taxas em juros simples, ela não pode ser replicada em juros compostos, tá bom? Isso é talvez uma das notas mais importantes que a gente tem quando se trata de taxas de juros para cálculos financeiros, para matemática financeira. Então, muitas vezes você deixa de se desenvolver, não só na matemática financeira, mas em cálculo financeiro, finanças, análise de investimentos, engenharia econômica, por não compreender essa diferença, tá certo? E aí tem um outro detalhe, muitas vezes você está transformando em juros compostos um prazo em outro prazo, usando regra de 3. Então, de mês para ano, multiplica por 12. De ano para mês, divide por 12. Pode ser, mas você está tratando de prazo para prazo. De taxa de juros para taxa de juros, não é possível. Tá certo? Então, primeira notinha aí da gente. Bom, então como é que é feito? Veja só, a gente quer transformar 1% ao mês em ano. Olha só o que é que a gente faz. A gente faz 1 mais essa taxa ao mês, que aqui no caso é 1%, elevada a 12, ou seja, por que 12? Porque eu faço 12 capitalizações, já que eu tenho 12 meses dentro de um ano. Então, 12 capitalizações, menos 1, e como eu quero transformar para porcentagem, multiplico aqui por 100. Chego em 12,68, 250% ao ano, usando aqui 5 casas decimais. Então, muito cuidado com isso. Veja que desde já, a gente percebe que 12% ao ano em juros simples, a maneira que a gente encontrou aqui, a maneira que nós encontramos aqui, o resultado, né? Veja que os resultados são diferentes e vão promover montantes diferentes, mostrando que não é possível usar a regrinha de 3 dentro de juros compostos, tá certo? O efeito aqui, meus amigos, é um efeito exponencial e o efeito em juros simples é o efeito linear. Por isso que a gente pode usar a regra de 3, tá bom? E quando eu quero o inverso, eu tenho essa taxa aqui ao ano e quero transformar em mês, e eu elevo ao inverso, né? 1 sobre 12, é como se eu estivesse tirando as capitalizações, né?
tirando as 12 capitalizações, digamos assim, para chegar em mês, tá certo? Vamos aqui a um outro exemplo. Olha, a gente tem aqui bimestre, queremos chegar em semestre. Então, 2% ao bimestre, multiplico, aliás, elevo aqui, né? 1 mais essa taxa, que seria 0,02, elevado a 3. Por que 3? Porque dentro de um semestre, a gente tem 3 bimestres. Então, sofreria 3 capitalizações. Menos 1. E aí, como a gente quer transformar para porcentagem, a gente multiplica por 100. Chegamos aqui em 6,12080% ao semestre. Note mais uma vez que é diferente dos 6% ao semestre exatos, né, que nós encontramos aqui em juros simples. Portanto, meus amigos, note que há uma diferença sim, apesar dessas decimais aqui apresentarem ou se mostrarem pequenininhas, envolvendo valores significativos, teríamos também erros significativos, né, para mais, para menos, né, fazendo comparação entre as duas taxas aqui. Bom, e se a gente tem a taxa semestral e quer encontrar em bimestre, a gente descapitaliza, né, 3 vezes, então 1 sobre 3. Então ela vai deixar de ser essa taxa maior e passa a ser essa taxa aqui menor. Tudo bem? Bom, vou convidá-los agora para a gente tratar em específico das questões conceituais, né, e aplicar, evidentemente. Por exemplo, qual o conceito de taxas equivalentes? O conceito de taxas equivalentes é o mesmo conceito de taxas proporcionais. A diferença é que taxas proporcionais a gente usa em juros simples e taxas equivalentes, as regrinhas para juros compostos. Bom, o que quer dizer taxas equivalentes, né? Elas são diferentes, exato, são diferentes. Notem que você tem 1% ao mês e 12% ao ano, né? São taxas diferentes. Mas elas vão produzir o mesmo montante, tá certo? Quando aplicada ao mesmo capital, no mesmo prazo. Ok? Vamos fazer aqui um exemplo e vamos responder essa pergunta. Essas taxas aqui, elas são equivalentes? A pergunta está aí. Vamos tentar responder. Como que a gente vai responder? Primeiro, a gente já sabe, né, que essas taxas elas são equivalentes porque a gente usou a fórmula de transformação, né? A melhor maneira de saber é usar essas formulazinhas de transformação que a gente já encontra direto, né? Agora, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar essa questão conceitual. Se essas taxas elas são equivalentes, como dizem aquelas fórmulas que a gente acabou de usar, então elas vão produzir o mesmo montante. Vamos calcular o montante aqui para essa taxa de 1, depois para essa taxa aqui de 12. Então, o valor futuro é igual a PV vezes 1 mais E elevado a N. O PV aqui, 1.000. Estou usando esses dados aqui, tá certo? 1 mais 0,01. Lembrando que essa taxa aqui é essa, né? 1% dividido por 100. Elevado a 12. Bom, cuidado. Aqui é 12, né? Você pode dizer, mas não seria em ano? Mas eu estou usando aqui a taxa mensal. Olha que agora eu pude fazer essa transformação, né? Um ano transformando aqui em 12 meses. Para o prazo, a regra de 3 ela permanece, mesmo em juros compostos. Mas para as taxas de juros, não. Anote isso aí. Somando, né? Vai dar 1,01 elevado a 12. Chegamos aqui nessa decimal de 1,12683. Multiplicando por 1.000, chegamos a um valor de 1.000, valor futuro, né? De 1.126,83. Bom, o que é que a gente espera? A gente espera que essa taxa aqui ela venha produzir o mesmo montante, usando o mesmo capital e o tempo, tá certo? Então vamos lá. Então, valor futuro, PV vezes 1 mais E elevado a N, PV 1.000, não pode ser diferente, né? Para produzir o mesmo montante, precisamos do mesmo capital e o mesmo prazo, tá certo? Então, 1 mais a taxa 0,12,683, dividimos isso aqui por 100, elevado a 1, tá certo? Porque é um ano. Então, ano, taxa ano, prazo ano, tá certo? O prazo aqui foi de ano. Bom, se isso aqui fosse 2 anos, aqui ficaria 2 e aqui 24 meses, tá certo? Então, o prazo é o mesmo. Somando o parêntese, fica 1,12683, elevado a 1 é ele mesmo, vezes 1.000, vai dar 1.126,83, exatamente igual ao montante que foi produzido por 1% ao mês. Então, a resposta é sim, elas são taxas equivalentes. Na HP, primeiro a gente começa apagando os registros financeiros, né? F, CLE, FIM. 1.000 CHSPV, o CHS indica a saída de caixa, né? A gente troca de sinal. 1I, que é esse 1 aqui. E o 12N, né? Mais uma vez, 12. Veja que a gente está usando 12 meses, ok? Tá aqui é 1% ao mês, 12 meses. Apertamos o valor futuro, chegamos em 1.126,83,
bateu com o valor aqui que a gente tinha feito no formato analítico. Vamos aqui para a 12, né? FCLIEFIN limpa os registros financeiros, a memória financeira da HP. 1000 CHSPV, até aqui não tem nenhuma diferença. Agora sim a taxa, né? 12,68,250 e, isso aqui é taxa ano, e um ano, 1N, valor futuro, chegamos em 1.126,83. Então tá tudo certinho, formato analítico e no formato da calculadora financeira HP12C. Próxima pergunta, né? 2% ao bimestre é equivalente a 6,120,80% ao semestre? Bom, a gente está tirando a prova, né? A gente já sabe que elas são equivalentes, usando a fórmula que nós iniciamos essa aula, né? Então vamos aqui, vamos encontrar o valor futuro de cada um. Então o valor futuro é igual a PV vezes 1 mais I elevado a N. 1000, a gente continua com os mesmos dados, tá certo? O PV de 1000 e o tempo de um ano, para facilitar aqui para a gente. 1 mais 0,02, que é esse 2% aqui, dividido por 100, e o tempo aqui de 6, tá certo? Bom, cuidado, né? Aqui é um ano, e como eu quero em bimestre, um ano tem 6 bimestres, por isso que a gente está usando aqui 6, conforme a periodicidade da taxa aqui. 1,02 somando aqui, elevado a 6 vai dar 1,12616, multiplicado por 1000, chegamos no valor futuro de 1.126,16. Bom, para que essas taxas sejam equivalentes, o valor futuro dessa taxa precisa ser exatamente igual a essa daqui. Vamos lá? Então, substituindo aqui 1000 vezes 1 mais a taxa, né, que é essa taxa dividida por 100, elevado a 2. Né? Mais uma vez, note que aqui é um ano e eu tenho 2 semestres dentro de um ano, ok? Mantendo aqui as unidades de tempo igual. Então, somando aqui, vai dar 1,06121 elevado a 2. Chegamos em 1,12616, multiplica por 1000. Chegamos no valor futuro de 1.126,16, exatamente igual ao valor futuro produzido por 2% ao bimestre. Então, a resposta é sim, essas taxas são equivalentes. Então, veja que nós estamos provando aqui dos dois jeitos, né? Usando a fórmula de transformação de uma taxa em outra e depois usando o conceito, né, de taxas equivalentes quando dizem que os montantes são iguais desde que aplicados ao mesmo capital e o mesmo prazo, tá certo? Olha, HP do mesmo jeito, FCLIEFIN, 1000 CHSPV, 2I, 6N, valor futuro, chegamos em 1.126,16, bateu com o resultado aqui. FCLIEFIN, 1000 CHSPV, 6,12080i, 2N, valor futuro, chegamos em 1.126,16. Tá bom? Então, tudo ok até aqui. A pergunta agora é como chegamos a essas fórmulas aqui, né? Eu acredito que nós tenhamos compreendido o assunto em parte, né, de taxas equivalentes, mas a pergunta fica no ar, né? Como que a gente chegou nessas fórmulas aqui, né? Nessa 1 mais a taxa ao mês elevada a 12 menos 1 vezes 100. Essa aqui até dá para compreender, porque ela vem daqui, né? Da mesma forma, essa daqui vem daqui. Mas de onde vêm essas fórmulas, né? Então, na próxima videoaula, farei um aprofundamento matemático, né? Tentando explicar como é que a gente chega nessas fórmulas aí de transformação, tá certo? Também aprofundaremos mais aplicações, ok? Então, não fique aqui, vá para a próxima videoaula, vou deixar o link aqui em cima no card para que você possa acessar e continuar os estudos. Aguardo todos vocês lá. Um abraço, tchau!